Fala pessoal, tudo certo com vocês? Não muito, acredito eu, pela eliminação do Internacional diante do Caxias. Temos alguns assuntos a tratar em relação a esse jogo. Já saiu o grupo do Inter na Libertadores. Próximo vídeo eu vou falar sobre o grupo do Inter, o que eu acho. Mas vamos primeiro falar do Campeonato Gaúcho. Mais uma eliminação dentro do estádio Beira-Rio, mais uma vez nos pênaltis. E aí volta aquele filme da eliminação na Sul-Americana para o Melgar. Um Internacional que de forma displicente perde mais uma vez um jogador. O Depena entrou de forma temerária numa jogada, usando muita força, levantando demais o pé e colocando em risco a integridade do seu companheiro de trabalho, o jogador do Caxias que sofreu a falta. O Depena reclama bastante, mas primeiro, eu discordo do cartão amarelo do Depena, eu teria dado vermelho direto. A arbitragem aplicou o segundo amarelo e aí sim a expulsão do atleta do Internacional. Aí o Depena deixa o Inter com 10 em campo. Já estava difícil, já estava complicado. O Inter pouco criava na base da criatividade. O que eu quero dizer com isso? O Inter não tinha tanta jogada combinada, tanta aproximação de meio campo. Era mais na imposição, mais na força do ambiente do Beira-Rio. Mais a torcida que empurrava o Inter para cima. Então não tinha tanta criatividade. Por mais que o Alan Patrick tentasse bastante, mas na temporada o Alan Patrick vem carregando o Inter sozinho nas costas no setor de meio campo. Porque o Depena está fazendo um papel de camisa 8, que não é a dele, todos nós sabemos que o Depena não é camisa 8, o Depena é o homem mais avançado num tripé de meio campo e ele está jogando como camisa 8. Isso fez o futebol do Depena baixar muito de rendimento, mas é porque o Mano não tem alternativas para colocar. Seria o Johnny. Talvez ontem fosse... Ontem não, né? No domingo, talvez se tivesse o Johnny, pudesse ser Baralhas ou Matheus Dias, foi Baralhas. Aí Johnny, Depena, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Luiz Adriano. Mas o Inter não tem o camisa 8, o Johnny também é insuficiente. Depois da saída do Edenilson, o Inter ficou sem o camisa 8. Aí vem gente me dizer, mas o Edenilson era reserva. Beleza, o Edenilson era reserva, mas ele entrava em todos os jogos. Se o Johnny não estivesse bem, entrava o Edenilson. Então o Edenilson era uma sombra pro Johnny, e tecnicamente o Edenilson é muito melhor que o Johnny. Se o Edenilson tivesse hoje no plantel, ou tivesse um jogador com as características do Edenilson de camisa 8, transição rápida, ser o termômetro, o motor da equipe, poderia ser diferente. Por isso que para mim a necessidade maior é de contratar um camisa 8. Aí me perguntam, mas e o 5? Não, o 5 também tem necessidade, mas não é tão urgente como o 8. Porque o 5 tem o Gabriel daqui a pouco se recupera, volta a ser relacionado, volta a ser titular. Por mais que não tenha este encanto todo pelo Gabriel, eu acho que ele é um volante limitado, mas ele é um volante que desconstrói. É o volante do embate, aquele volante mais estilo Guia Azul, que é do embate mesmo, da raça, da marcação, da liderança, mas mesmo achando ele tecnicamente limitado. Mas por ter o Gabriel no elenco, daqui a pouco ele sim está à disposição, ele já começou a treinar, já está se recuperando, teria que ter um reserva para ele, claro. Mas em time titular não seria a urgência maior. E o centroavante, o Luiz Adriano está dando conta. Eu estou gostando dos jogos do Luiz Adriano. Inclusive contra o Caxias foi um jogador que se movimentou bastante, tentou algo diferente. A gente vê que ele prende quando tem que prender e toca de primeira quando tem que tocar de primeira. Sai da área para alguém ingressar. Foi assim que o gol saiu do Internacional através do Kehler lançando. Aí o Luiz Adriano faz a parede, tabela com o Alan Patrick, volta a bola para o Luiz Adriano e ele deixa o Maurício na cara do gol. Isso é inteligência. Então o Luiz Adriano é muito inteligente. Por ter o Luiz Adriano, a urgência maior não é do centroavante. Repito, o Inter precisa sim de um camisa 5 e o Inter precisa sim de um camisa 9. O camisa 9 provavelmente seja o Valencia em julho. E o 5 ainda o Inter não se definiu. Vai tentar ir de novo no Cuejá, informações que circulam, mas o Inter ainda não tem um camisa 5, só o Gabriel. Por isso que eu digo, Gabriel para 5, Luiz Adriano para 9 e o 8. O 8 vai continuar sendo o Depena? O 8 vai ser o Johnny? Eu acho que o Depena não é o 8 e o Johnny não dá conta do recado. Então teria que ir no mercado contratar o camisa 8. Se me perguntarem, a prioridade maior é essa, camisa 8 e ponto final. Aí o Inter que se vire no mercado, porque o Barcelos não se mexe, o Barcelos demora e o Barcelos não contrata. Contratar o Arangues e contratar o Luiz Adriano, eu faço essa contratação. São jogadores identificados com o Inter e que estavam querendo voltar. Já não é de hoje que o Luiz quer voltar. Já não é de hoje que o Arangues quer voltar. Então são contratações que eu faço.
Eu faço essas contratações. Por isso que eu espero algo mais da gestão Barcelos. Contratar o Cuéllar é difícil pra caramba, mas tem que contratar. Contratar o Valência é difícil, mas tem que contratar. Senão o Internacional não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. E contra o Caxias a gente viu as limitações do Inter. Vimos as limitações, vimos uma equipe psicologicamente muito abalada, tanto que parte para uma briga, porque o Caxias provoca, mas dentro das 4 linhas o Caxias não passou disso, provocação dentro de campo, não dá o direito dos jogadores do Inter irem à agressão em si para contra os jogadores do Caxias, não dá, é inadmissível isso, não se pode fazer isso, mas eu não vou dar muito espaço para essas cenas porque não merecem. Não merece espaço o que aconteceu, eu quero falar do jogo. E o jogo Internacional, na imposição, foi para cima do Caxias, mas o Caxias muito maduro, o goleiro do Caxias, que é o melhor goleiro do campeonato até então, fez grandes defesas, conseguiu segurar o Inter, e no final do jogo, quase que o Caxias, acertando uma bola na trave, vence a partida, já nos 90 minutos. Então o Inter tem muitos problemas, o Inter acaba de ser eliminado pelo Caxias do Campeonato Gaúcho, lembrando que é o segundo ano consecutivo que sequer o Inter vai à final do Gauchão. Ano passado o Inter não chegou à final, este ano o Inter não chega à final do Campeonato Gaúcho. A gente tem Libertadores pela frente, temos Copa do Brasil pela frente e temos o Campeonato Brasileiro. Alessandro Barcelos, o senhor vai deixar sim? Mano Menezes, sim, tem sua parcela de culpa. Essa culpa vai aumentando a cada jogo que passa. Mas o Mano Menezes não é culpado de todos os acontecimentos. O Mano Menezes fez um grande trabalho na temporada passada, mas tinha mais material humano. Tinha Edenilson, tinha Tyson, jogadores fora da curva, dentro dos jogadores que o Inter tem hoje à disposição. Sai o Alan Patrick, entrava o Tyson. Sai Johnny, sai Depena, entrava o Edenilson. Hoje o Inter não tem essas reposições. Então o Alessandro Barcelos tem que se mexer. O grupo do Inter é limitadíssimo, fraquíssimo. O Inter tem um bom time titular, mas não tem grupo. E o Inter, da maneira que está sendo conduzido o processo, o Inter, infelizmente, não briga por nada. Talvez uma vaga em pré-Libertadores, não é nem Libertadores de forma direta. Talvez o Inter brigue por uma pré-Libertadores com o grupo atual. Se vierem os reforços, o Inter conseguir manter um plantel melhor, aí sim, dá para pensar em título. Pensar em briga, pensar em competir. Hoje sem condições. Tanto que o Inter no Campeonato Gaúcho foi aos trancos e barrancos. O Inter empata na estreia com o Juventude, depois perde o Grenal, agora vai para os pênaltis contra o Caxias. Aos trancos e barrancos o Inter vem conduzindo a temporada. O Inter não teve 90 minutos de bom futebol desde que começou o ano. Não teve. Então, Alessandro Barcelos, o senhor tem que se mexer para ontem, porque a torcida do Inter já está esgotada. Já está esgotada com o senhor, com a forma que o senhor vem conduzindo o processo nesses anos, sendo presidente do Inter. O senhor precisa mexer, porque o tempo vai passando, o seu mandato vai chegando ao fim, e o senhor vai ser considerado um dos piores presidentes da história do Esporte Clube Internacional. Então o senhor precisa acordar, e o processo estava sendo bem conduzido na temporada passada. Era só o senhor trazer o 5, trazer o 8 e trazer o 9, mas trazer no começo do ano. O senhor não trouxe. O Inter nem o Gauchão conseguiu vencer. Então fica esse recado, também um desabafo, e é o que eu penso em relação ao Internacional. O Inter com esse time não briga por nada. Se reforçar, a gente começa a pensar em brigar. Valeu?